Salve, salve pessoal, aqui é o Tominho aí. Hoje, notícia deveras curiosa. Estava eu ali assistindo um State of Play da Sony, né? Vendo o que eles estavam aprontando, né? O que eles estavam lançando e tal. Alguns jogos interessantes. Eu não tenho PlayStation, mas eu tento ir acompanhando, porque muitos desses jogos acabam saindo para PC depois. E aí, papo vai, papo vem, mostrando lançamentos aqui e ali. E me deparo com um tal de Arcade Chronicles. Cara, quando eu bati o olho, foi bem estranho, pra ser sincero. Foi um sentimento meio confuso, na verdade. Pra quem não sabe, eu joguei arcade por muitos anos. Cerca de 4 anos, 3 anos sem parar. E uns 4 anos no total, acho. Com uns intervalos. Acompanhei esse jogo bem de perto, realmente, o original, o primeiro, né? Ele fechou recentemente, pra quem não sabe. Tem vídeo no canal a respeito disso, inclusive. Eu gravei alguns dos momentos finais do servidor NA. E bom, Arcade Chronicles, que era também conhecido como Arcade 2. Vai estar passando o trailer na tela aí no começo do vídeo. E fiquei surpreso. Fiquei surpreso com o que eu vi. Primeiro porque é um jogo action, jogo muito bonito. Abandonaram a CryEngine, né? Aquele motor gráfico horroroso. Não que ele seja horroroso por si só, mas no arcade tinha vários probleminhas. E eu acho que ele não era o melhor para um MMORPG. Por mais que até que a implementação no final não ficou tão ruim, mas poderiam ter usado algo melhor, pelo menos minha opinião. E aí, Arcade Chronicles. E surpreso, muito surpreso. E agora ele vai trocar a tela. E cara, fui atrás de saber, né? Porque no State of Play era PlayStation, não dizia mais nada. Eu fiquei um pulga atrás da orelha, tipo pensando, caramba, será que não vai sair pra PC? Impossível, não tem como. Mas não, vai sair pra PC sim, né? Aí aqui no mmorpg.com eu fui até dar uma olhada, né? Tem um trailer aqui e tal, tem várias informações. Vai se passar, ao que tudo indica, em Aurora, né? Quem jogou o primeiro arcade sabe onde fica Aurora, aquele continente maior do norte. E feito na Unreal Engine 5, o que vai justificar mais ou menos uma outra coisa que eu vou falar mais à frente. E aqui nesse artigo fala bastante coisa do jogo e tal. E bom, o jogo parece interessante no primeiro momento. Muito interessante. Vai ter um tanto da essência do arcade original, porém já tem algumas coisas um pouco decepcionantes. Vamos até aqui pra Steam aqui pra ver algumas coisas. Primeira coisa, o housing não vai ser igual ao arcade original, que ele vai ser, ao que tudo indica, também uma instância de housing. Isso já me deixou meio decepcionado, mas vamos esperar sair primeiro para ter certeza. O gráfico é muito lindo, né? Se você for ver as screenshots aqui mesmo, ampliado, você vê que tem uma definição realmente sensacional. Olha esse dragão aqui, essa textura aqui, cara. Isso aqui tá muito bonito mesmo. Mas eu não sou a típica pessoa que se vende para gráfico. E eu acredito que muitos de vocês também não. Primeiro grande problema disso aqui é Arcade era um jogo tab target. E por muitos anos jogado assim. Um público enorme que gostava do jogo assim. Quando você joga o jogo para um Souls-like, quase, se você for ver o trailer, parece um Souls-like. Até na Steam tá escrito Souls-like aqui, apesar que é bem possível que o pessoal que coloca aqui, né, eu não sei se foi a própria desenvolvedora que setou isso aqui como Souls-like, mas preocupante. Pode ser um primeiro conflito entre o público esperado e o público final, né? Primeiro grande ponto. Mas aí tem coisa boa. Primeira coisa muito positiva: português do Brasil. Algo que eu não esperava, né? Muito legal. Interface e legenda. Infelizmente, dublagem só em coreano e inglês, mas tudo bem. É entendível. Mas tem várias línguas: inglês, francês, alemão, espanhol, japonês, coreano, chinês. Muito bom isso aqui. Aprende aí, Zenimax, fazendo um favor, né? Então, excelente isso aqui. Tipo, até bato palma pra XL Games dando essa atenção pro pessoal do Brasil. E de certa forma de Portugal também, né? Porque o pessoal de Portugal fala português também, por mais que tenha as suas diferenças. E pô, quando você chega num MMO, que é a sequência de um dos seus MMOs favoritos, tá tudo em português bonitinho aqui assim, cara, pô, você pensa, caramba, isso aí vai vir como, né? Vai ser legal, né, cara? Pô, vai ser um jogo maneiro.
Mas nem tudo são rosas, né? Até a hora que a gente chega aqui nos requisitos do sistema. Para quem não vive no Brasil, é bem possível que você esteja vendo esse vídeo e você seja estrangeiro, você não viva no Brasil. Então eu vou explicar para você como é que funciona o Brasil. A moeda do Brasil, o real, ele tá numa proporção de 1 para 5. 1 para 5 e um pouco. É um 5 e alguma coisa. Fora impostos. Uma placa como, por exemplo, uma GeForce Nvidia 4060 Ti, não é nem uma 4060, é uma 4060 Ti pro recomendado. Tá custando entre 3 mil e 4 mil reais aqui no Brasil, mais ou menos. Depende do modelo, tá? Só a placa. O salário mínimo agora acho que tá em 1.500, talvez 1.500 reais. Então é uma placa muito cara pro recomendado. Aliás, fica até uma crítica importante aqui para quem, para as desenvolvedoras, se alguma chegar e ver meu vídeo, quando vocês forem colocar requisito de sistema, por favor, cara, explica aqui embaixo assim, ó, é para tal configuração, resolução tal. Porque às vezes a pessoa que está vendo isso aqui, ela não tem noção. E isso aqui pode ser completamente ilusório. Isso aqui pode ser completamente ilusório. Pode estar muito acima do real recomendado ou do real mínimo. Pode ser muita coisa. Só que o recomendado é uma loucura. 32 GB de RAM. Tudo bem que a média de memória requerida dos jogos hoje em dia está subindo. Antigamente era 8, está começando a subir para 16 e não acho que vai demorar muito para 32. O problema é, isso aqui é um MMORPG. Na minha visão, e eu conheço pessoas, amigos, etc., que concordam comigo. MMORPG não pode ser pesado demais, porque você restringe o público. Aí você vai me dizer, mas por que isso é um problema? MMO é um serviço, é um jogo de serviço. Então quanto mais restrição você cria para o jogo, você aumenta a chance de insucesso. Você cria problemas, porque você precisa que esse jogo mantenha-se por anos, senão o serviço fecha. Então quanto mais restrição, pior. Essa restrição aqui não tá legal para um requisito mínimo. 100 GB de armazenamento é ok hoje em dia. Por mais que seja até uma quantidade razoavelmente alta, 100 GB é ok para um MMO grande. Porque te espera que isso aqui seja um MMO grande. Por exemplo, o WoW e o ESO, o World of Warcraft e o Elder Scrolls Online tem mais de 100 GB de... Ele usa mais de 100 GB os dois. Então 100 GB é ok, não tá nada viajado. Mas quando o mínimo bate 16 GB já é um sinal de alerta. Não vou dizer que é um grande problema, porque tipo, o meu computador tem 32 GB, tudo bem? Mas o PC médio de alguns países talvez não seja 32 GB, talvez seja 16. Entende a questão que eu estou dizendo de restrição? Se você tem um esforço tão grande em querer localizar em tantas línguas, você também tem que refletir isso aqui. Se o jogo for pesado demais, você fez isso aqui em vão. Porque se você for ver o requisito mínimo do Throne and Liberty, é bem menor que isso. É porque no site do Throne and Liberty é um pouco confuso. Mas se você for na Steam, o requisito do sistema do Throne and Liberty, o requisito mínimo é 960. É bem mais leve que isso aqui. O processador também é mais fraco. É 8 GB de RAM. É que o site é meio confuso, né? Se você for no site do Throne and Liberty, ele diz 1616. Eu devo fazer um vídeo do Throne and Liberty em breve. Então isso aqui é preocupante demais. Num médio para longo prazo, isso aqui não é um grande problema. Mas isso aqui é um fator de restrição de público bem considerável. Muito desenvolvedor não olha dessa forma. Mas se você desenvolvedor está vendo esse vídeo, pense com carinho quando você for otimizar seu jogo. Que quanto mais hardware você exigir, menos as pessoas vão jogar. Claro que no longo prazo a tendência desse impacto é ser menor, mas você cria uma restrição de certa forma. E o resto, o jogo parece que vai entregar algo similar. É como eu falei, não tem muita informação, é tudo muito texto. É carta de produtor. Uma coisa também que me decepcionou muito aqui é que eles falam que vai trocar a ideia do competitivo de larga escala, né? Que era aqueles... No arcade original você tinha os PVPs com muita gente em mapas abertos enormes. E PVP comendo solto. Só que ele vai reduzir para batalhas em grupos menores, né? Atividades de grupo menor. Isso aqui já me remonta MMOs mais localizados, coisas mais enxutas.
o que também vai na contramão da ideia de quem jogou arcade antigo. Então, por mais que o jogo tenha talvez um bom housing, sistema de profissão legal, e a história seja potencialmente a continuação, porque o que tudo indica aqui são 50 anos após o original, é muita coisa na contramão de quem espera um novo arcade. Não quero ser negativo, eu realmente quero ver esse jogo bombando, porque eu já tô de saco cheio de todo ano sai um MMO, o MMO flopa, sai um MMO fica morno, sai um MMO não cresce. E no fim das contas a gente sempre volta a jogar as mesmas coisas, mano. Se você for ver, é sempre assim. Sai um MMO, o povo testa, aí o cara volta a jogar um MMO de 20 anos atrás, ou volta a jogar World of Warcraft, ou volta a jogar Elder Scrolls Online, ou volta a jogar Guild Wars, RuneScape, sabe? Coisas antigas, coisas que já estão aí há uma pá de tempo. Tá muito difícil sair algo novo que realmente dure. E não tem o que fazer, né? Não sou eu, não são vocês que controlam os jogos, são os desenvolvedores deles. A única coisa que a gente pode fazer é torcer para que dê certo, para que a gente não passe pelo que aconteceu no arcade, ver sua conta de 4 anos de existência ou mais ser deletada porque a desenvolvedora e a publicadora não foram boas o suficiente para manter um jogo que tanta gente gostava, mas que foi tão mal mantido que eles se colocaram na obrigação de ter que fechar o jogo, sabe? E é muito triste ver às vezes um MMO grande com uma história legal, com uma riqueza legal assim de recursos, de plano de fundo, de cenário, sabe? Música. É muito triste você ver às vezes uma obra dessa. Que isso é uma obra de arte. Um videogame é uma obra de arte, né? E é uma das mais complexas, se você for parar pra pensar. E é muito triste ver uma obra de arte se queimando. Ainda mais essas que são serviços, né? Que ou elas estão on ou elas não estão on. Se ela fechou, acabou. Acabou. Né? Não é um jogo que você compra e tá num CD e tá ali baixando. Quando o servidor fecha, acabou. Então, me preocupa um pouco as informações dadas, mas eu realmente torço que isso aqui vingue e que a gente consiga curtir a sequência tão esperada do arcade. Eu não coloco minha mão no fogo, mas eu espero que dê certo. Eu realmente espero que dê certo. Nos videozinhos e tal, o jogo parece algo divertido, mas sinceramente, essa cara de começo parece muito a contramão do que o público original do arcade tinha. Então, vamos ter que esperar um pouco para ver se vai casar. Tudo isso aqui casa muito bem com o console, o que é bom. Se isso aqui tiver crossplay, então melhor ainda, né? Porque aí você tem uma chance maior de perpetuar uma comunidade grande e integrada, como é o caso do Throne Liberty que vai sair agora em outubro. Mas vamos ter que esperar um pouco mais, né? O jogo só vai sair ano que vem, pelo menos, né? Então vamos ter que esperar um pouco mais para ver o que a XL Games vai entregar pra gente. Bom, então essa é a minha primeira impressão que eu tive olhando todo esse anúncio. Eu realmente espero ver algo bom. Realmente espero ver algo bom. Eu sinto bastante falta do arcade original. Era um jogo que eu gostava muito. Por mais que eu tenha me afastado depois de um tempo. Mas era um MMO muito especial. Eu gostava bastante. E eu torço pra esse aqui dê certo. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se curtiu aí, deixa aquele joinha. E se inscreve aí pra dar uma moral no canal e receber mais vídeos. Por aqui é isso. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!